número 3 de tópicos especiais. Então, continuando aqui, gente. Falava com vocês da polis. Então, aqueles homens, cidadãos gregos, se reuniam na polis para quê? Para discutir política. Então, a ideia que a gente tem que ter na nossa disciplina hoje de política é uma ideia diferente da ideia que é vinculada atualmente no paradigma social, digamos assim. Então, política é o quê? O que significa política para o nosso estudo? Seriam o quê? Seriam os direitos e deveres do Estado para com as pessoas que compõem a sociedade. Então, o que é política para nós hoje? São os direitos e deveres do Estado para com as pessoas que compõem a sociedade. O Estado, gente, ele tem direitos e deveres. O Estado ele tem deveres constitucionais de quê? De preservar, de garantir saúde, educação, trabalho digno, previdência social, moradia, habitação, é a mesma coisa, educação. Então, esses são o quê? São os deveres do Estado. E esses deveres do Estado, eles são o quê? Eles são direcionados a nós. Então, a ideia que a gente tem que ter hoje de política é o quê? É uma política mais participativa, onde cidadãos e Estado vão se relacionar. Vão, de certa forma, às vezes até dialogar em busca do bem comum. Quando nós estudamos na aula número 1, se eu não me engano, o terceiro setor, o que a gente falou? Políticas públicas devem ser feitas pelo Estado. Ok, professor. Só que, em muitos casos, o Estado não consegue atingir as localidades mais longínquas, mais longe, mais despovoadas. Então, o que acontece? A própria sociedade vai se organizar através de quê, professor? Através de ONGs, através de OCIPs, aquelas organizações não governamentais, para o quê? Para tentar auxiliar o Estado na execução de políticas públicas. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? O Estado, através do particular, ele vai exercer e vai atingir a sociedade que está mais distante, ou aquela sociedade que não foi ainda abraçada pelo Estado. E vai haver o quê? Vai haver a consecução, a realização de políticas públicas. Entendeu? Essa é a ideia de política, porque a gente tem uma ideia de política. Política é o quê? Presidente, o senador, o governador, o prefeito. Quando o prefeito ele toma uma decisão que atrapalha a minha vida, opa, está fazendo política errada. Não é assim? A discussão que teve muito aí hoje, nesses dias aí, nesses meses, melhor assim, foi o quê? Políticas de isolamento social ou não. Cada cidadão, cada setor quis o quê? Quis defender o seu lado. Né? Eu mesmo era a favor de quê? A favor de um isolamento social vertical. Vertical, isso mesmo. Onde os velhos, né, os idosos, aquelas pessoas que estavam na zona de risco, iriam ficar em casa, os demais iriam trabalhar, né, de máscara e tal. Por quê? Isso me atingia. Então, quando o Calil tomava decisões que afetavam, de certa forma, a minha atividade comercial, eu falava assim, porra, tá fazendo política errada. Então, a ideia que a gente tem de política é uma ideia muito pontual. Bolsonaro faz política voltada para um setor, o Calil faz política voltada para outro setor, o Zema tem uma forma de fazer política de outro setor. Então, essa ideia é uma ideia, para o nosso estudo hoje, uma ideia não tão correta. Né? Então, nós vamos estudar política hoje observando que o Estado ele tem direitos e deveres para com os cidadãos. Então, nós, cidadãos, nós, sociedade, nós temos o quê? Nós temos que o dever e o poder de exigir do Estado algumas prestações que estão elencadas na Constituição. Por exemplo, artigo 6º, são direitos sociais, educação, saúde, moradia, previdência social. Então, o Estado ele tem o dever constitucional de prestar esses direitos, de fornecer, de possibilitar que os cidadãos tenham esses direitos. Só que muitas vezes o que acontece? O Estado ele não consegue atingir as pessoas. E, não conseguindo atingir,
muitas vezes as ONGs vão chegar até esses lugares, dessas pessoas. Ok, senhoras e senhores? Gente, outro ponto interessante aqui é o seguinte. Como que a sociedade ela pode exercer a política? Como que a sociedade ela pode, de certa forma, ser um vetor positivo da política? Eu vejo o seguinte, quando nós, cidadãos, exigimos do Estado uma determinada conduta ou um determinado direito, nós estamos exercendo política. Por exemplo, passeata da LGBT+, aquele núcleo de pessoas que são gays, lésbicas, transexuais, enfim, simpatizantes. Aquelas pessoas estão fazendo o quê? Estão buscando do Estado uma proteção aos seus direitos. Porque naquele momento, ou no atual momento, elas são minorias. Por exemplo, em relação aos negros, em relação aos índios. Outra grande manifestação de política aí, do particular, da sociedade exercendo a política, foi Diretas Já. Quando a sociedade se organizou, o que ela fez? Ela buscou que as eleições fossem feitas diretamente. Olha que interessante. Naquele momento histórico, quem escolhia o presidente e etc., os próprios deputados, prefeitos, eram os próprios políticos. Não havia eleição direta no Brasil. Até mesmo em 85, não houve eleição direta, foi eleição indireta ainda. A eleição direta foi a partir, se eu não me engano, de 90, quando o Collor foi eleito, né? Então, quer dizer, a própria Constituição da República, olha que às vezes, que incongruência. A Constituição da República, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. 5 de outubro de 88. Ela foi elaborada por um parlamento, né, por um parlamento que não foi eleito diretamente pelo povo. E a Constituição da República ela é feita e conclamada como uma Constituição cidadã. Às vezes, a gente coloca algumas interrogações para a gente poder pensar. Naquele momento histórico ali, eu precisava de quê? Eu precisava de um rompimento do regime. Eu tinha um regime militar autoritário e eu precisava colocar o quê? Colocar um regime democrático. E não havia, quando eu vou começar um novo regime, a primeira coisa que eu faço é a Constituição. Não sei se vocês lembram que eu já falei com vocês que a Constituição ela é o quê? Ela é a certidão de nascimento do Estado. Quando eu quero romper um regime, eu crio uma Constituição. 1984 para 85, queda do regime militar. Eu precisava de quê? Eu precisava de novas regras, regras do jogo. Naquele momento histórico ali, vigorava o quê? Vigorava o AI-5 ainda. Então, o que vai acontecer? Eu preciso de uma nova Constituição, eu preciso de novos parâmetros, eu preciso de parâmetros que tornem a sociedade, que tornem o Estado um Estado democrático de direito. Então, foi criada uma Constituição. Então, por que o parlamento não eleito criou a Constituição? Naquele momento, ou era aquele parlamento ou nada. Por quê? Não tinha uma previsão legal de eleições diretas. Olha que interessante. Eu precisei criar uma Constituição, eu precisei criar uma lei que definisse que as eleições seriam com participação direta, porque até então não existia. Então, o segundo motivo que os deputados não eleitos diretamente foram os que elaboraram a Constituição foi que até então não existia previsão legal para isso. Ok, senhoras e senhores? Mais alguma pergunta aí, alguma ponderação de vocês? Tá, então, tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Então tá. Então, continuando aqui, queridas, né? Só mulheres hoje aqui. Vamos falar um pouquinho de educação. Gente, educação. Quando eu falo com vocês, educação, o que vocês têm em mente? Qual é a ideia que vocês trazem aí de relance? Educação. O que vocês podem me dizer sobre a educação? Ninguém? Gente, fala, Sara.
Desenvolvimento? Isso, o que mais? A construção de caráter social, de informações. Isso mesmo. Nesse sentido, que a Sara falou, a educação ela tem um caráter intencional. Por quê? O Estado tem a obrigação e o dever de fornecer a educação. Da mesma forma que a sociedade também tem. Por exemplo, aqui, gente, pra vocês terem ideia, salvo engano, os pais têm a obrigação de colocar os filhos na escola a partir dos 4, 5 anos. Minha filha estuda numa escola aqui em frente de casa, em frente da minha casa mesmo. É uma escola particular. Aí estava a discussão. E aí, gente? Vamos tirar o filho ou não vamos tirar o filho da escola? Por quê? Eu estou pagando mensalidade sem a minha filha estudar. Ela está fazendo aula online. Ela fala aula online. Então está fazendo aula online, né? Como diz minha filha. Fazendo aula online. Ela vai ver de vez em quando, porque não tem interesse. É difícil, gente. Vocês que são adultos, nós temos aqui uma turma de 15, 20 pessoas, tem 4 na sala. Olha para você ver. De uma turma de 20, 25, tem 4 alunos, a média é 6, 7. Imagina crianças de 5 anos de idade. Então, houve a discussão, vou tirar, não vou tirar, se eu tirar, como é que vai ficar? Aí houve uma conversa, uma reunião, o que a diretora falou? Gente, ó, o que vai acontecer? Se os pais optarem em tirar os filhos, é um direito seus, vocês vão perder a vaga para o ano que vem, né, possivelmente, mas tem uma coisa que vai acontecer. Vai na sua casa uma conselheira tutelar, ou o órgão do conselho tutelar. Para quê? Para conversar com vocês, para ver por que eles tiraram da escola. Gente, isso aqui, só essa frase aqui, o conselho tutelar irá na sua casa caso você tire seu filho da escola. Dá para a gente falar isso aqui durante 5 horas. Eu vou só dar um adendo aqui para a gente poder ser um pouco crítico. É uma aula hoje mais diferente, né, do que as outras, porque são temas mais batidos. É uma escola particular. Se fosse lá numa escola pública, né, de um pessoal que não tem uma condição financeira, digamos, razoável, vocês acham que ia haver uma mobilização do conselho tutelar para poder ir lá na casa da pessoa? Quantas crianças no Brasil estão sem escola nessa idade? Não. Infelizmente, às vezes, o Estado se mobiliza de uma forma que não é a forma correta. Por quê? Se esse pai aqui da escola, da minha filha, tirar o filho da escola, é porque ele está pensando no aspecto econômico. Ó, eu vou deixar de pagar mensalidade, mesmo que houve redução. E ele vai ficar com o filho em casa, como todo mundo está. Agora, sem você tirar da escola, naquele lugar lá onde eu tenho uma UMEI, que tem 100 pessoas, tem vaga para 100 crianças, mas a comunidade ali tem 300 crianças. O Estado se mobiliza para poder ampliar o número de vagas? Não. O Estado tem realmente interesse em fornecer uma educação de qualidade, onde o povo vai crescer educado e ciente dos seus direitos? Também não. Então, quer dizer, há realmente um interesse estatal, do Estado, do município e da União, de fornecer educação de qualidade? O que vocês acham? Gente, não há. Infelizmente não há. Sabe por quê? O Estado ele quer realmente continuar manipulando as pessoas e fornecendo às pessoas migalhas. Eu não sou contra o Bolsa Família, eu sou a favor do Bolsa Família. Eu acho que é um programa que deve existir mesmo. Só que ele, de certa forma, ele cria uma sociedade dependente do governo. Quando vai entrar um governo que tem uma eleição, fulano de tal vai cortar o Bolsa Família. Esse boato aí já tira o cara do páreo. Aconteceu com a Aécio Neves aquela vez. Gente, então, continuando, então. Etapas ou fases do processo da política. Então, nós falamos o quê? Que a política ela transcende a ideia do político, fazer política, das alianças. Política é o quê? É uma preocupação
do Estado para com a sociedade. É um dever e o direito do Estado para com a sociedade. É um direito da sociedade de exigir ao Estado a sua prestação. Como eu vou identificar, como que eu vou fazer esse processo de política? Primeiro, eu vou identificar um problema. É a primeira etapa a identificação ou levantamento do problema a ser considerado foco da política. Exemplo, vamos fazer o quê? Vamos buscar uma ampliação das políticas públicas nas comunidades onde não existe escola pública. É um problema. Lá eu tenho 200 crianças que têm que estudar no bairro vizinho, a 4, 5 quilômetros de casa. Naquela comunidade há um espaço do poder público, há um grande latifúndio do poder público, onde pode ser instalada uma escola. Eu identifiquei o problema. Agenda seria o quê? São os esforços do Estado para erradicar o problema. Então, qual seria? O Estado deveria disponibilizar uma verba pública para a construção da escola. Tomada de decisão, terceiro aspecto. O que seria? É o Estado adotar essa postura de realizar essa obra e estancar o problema social. Ok, queridos? Ó, agora vamos entrar mesmo no tema da educação. O que vai acontecer? Primeira ideia que você tem que ter de educação. Educação, ela é prevista em normas jurídicas, né? Na Constituição, na LDB, Lei, Diretriz e Base da Educação. Nós temos um arcabouço jurídico enorme regulando e regulamentando a educação. Então, não podemos dizer o seguinte, ó, o Brasil não é um país que possui uma educação de qualidade por ausência de leis. Jamais. Nossa legislação é ampla e farta. Nossa legislação, na teoria, é bem eficaz. Na prática, que não é razoável, não é efetiva. Por quê? Falta de vontade política. Toda vez que tem que se cortar algum orçamento, corta-se da educação. Tá? Então, educação, primeira ideia, é regida por normas jurídicas que compelem os cidadãos e o poder público a cumpri-las. Compelem, que forçam, que exigem que os cidadãos e o poder público cumpram. Professor, por que você fala que a educação ela compele tanto o cidadão quanto o poder público? Nessa relação aqui eu tenho dois viés. Primeiro, o Estado tem o dever de fornecer educação aos cidadãos. 2, os pais têm o dever de levar seus filhos na escola, de propiciar aos seus filhos um ambiente favorável para a educação e ainda praticar as políticas públicas que o Estado fornece para a educação. Por exemplo, qual que eu vou dar um exemplo aqui que o cidadão fornecendo. Pensar aqui. Por exemplo, quando a escola ela propicia uma feira de ciência, feira de cultura, os pais não têm obrigação, tem o dever de levar os filhos nessa feira. A participação dos pais em reunião de escola, esse envolvimento dos pais com a escola. E ainda também a forma quando os pais cobram do Estado uma postura mais efetiva na educação. Ok? Gente, o que é educação? Qual é o conceito de educação? Educação é o quê? Educação é o ato de educar, de instruir e de disciplinar as pessoas de forma geral. Educar, instruir e disciplinar as pessoas. Gente, eu venho de uma escola pública totalmente diferente das suas. Na minha escola pública, eu estudei em escola municipal e depois fui para o Colégio Tiradentes. No Colégio Tiradentes, tinha um disciplinário.
não podia mascar chiclete nas aulas, não podia usar brinco, não podia entrar de boné, não podia entrar de bermuda, não podia trançar nos corredores. Se você, no intervalo de uma aula ou outra, metesse a cara na porta, assim, um pouquinho para fora, você poderia ser chamado a atenção. Então, quer dizer, era uma escola rígida, uma forma de disciplinar. Hoje, gente, o mundo mudou. Infelizmente, a sociedade caminhou por uma condição que essa rigidez já é totalmente impraticável, né? Hoje, as coisas elas correm de uma outra forma. Mas podemos disciplinar o quê? Disciplinar as pessoas. Adriana, tá me ouvindo? Quer falar alguma coisa, Adriana? Ô, professor, Oi. o Felipe disse que não está conseguindo entrar para assistir a aula. Se eu mandar o link para ele. Infelizmente, está tarde agora. Eu não tem jeito de fazer nada, não. Eu vou ter que sair da aula para poder chamá-lo. Eu não tenho como fazer isso, não. Infelizmente. Estou gravando a aula, depois ele assiste. Não tem como eu parar aqui para poder, né? 7h30 já, se fosse mais cedo. Então, senhoras e senhores, quando eu falo de disciplina, também é o seguinte: a escola tem o dever de disciplinar os alunos a estudar. Gente, estudar, como eu sempre falo com vocês, é uma coisa difícil, porque qualquer coisa é melhor que estudar. Se eu ficar olhando para a parede é melhor que estudar. Se eu ficar vendo um desenho animado é melhor que estudar. Tem várias coisas melhor que estudar. Mas estudar é o quê? É necessário. Então, eu acho que as escolas deveriam ajudar e propiciar aos alunos um ambiente mais favorável para os estudos. Você, por exemplo, quando eu fazia Cefet, eu tive um problema que eu sempre fui meio... Eu era um cara meio caxia, sabe? Eu gostava de disputar nota, tal. Cheguei no Cefet, primeiro semestre, tive uma prova de uma matéria chamada eletrotécnica. Bicho, a prova valia 20, tirei 10. Falei, puta que pariu, velho. Sempre tirava nota boa, fiquei desorientado. Aí o que eu fazia? Chegava na escola mais cedo. Minha aula começava às 1h50, estava à tarde no Cefet. E eu chegava lá, pegava uma carona com a minha vizinha, que ela ia lá para perto, né? Economizar na passagem. E eu chegava lá 12h50, mais ou menos. Eu estudava todo dia 1 hora antes da aula, preocupado com essa matéria especificamente. Na segunda prova, eu praticamente fechei e ajudei meus colegas a estudar. O que eu quero dizer com isso, gente? A escola, às vezes, não propicia você um ambiente favorável. Lá no Cefet tinha uma biblioteca, onde eu tinha os livros, né, da disciplina. Eu tinha um ambiente ali silencioso, favorável. Será que as escolas públicas, de modo geral, propiciam aos alunos uma condição de estudar dessa forma? Eu sempre dei sorte. Da mesma forma, o Tiradentes também tinha uma biblioteca com qualidade, uma biblioteca ampla, né? Lá na escola municipal que eu estudava não tinha biblioteca ampla. Tinha uma biblioteca pequenininha, onde para você estudar era a coisa mais difícil do mundo. Era um entra e sai danado. Então, eu acho que a disciplina também, ela pode ser pautada nisso. É você, já desde criança, ensinar as crianças a estudarem. Colocar como uma rotina. Nós falamos muito hoje de quê? De prática de esportes. Poxa, todo mundo hoje faz alguma caminhada. Hoje é uma coisa mais disseminada. Antigamente não era assim. Então, da mesma forma que hoje atingimos um padrão aí de praticamente todo mundo fazer uma atividade física, da mesma forma, deveríamos também criar esse hábito de estudar, que é uma coisa importantíssima. Vocês querem fazer concurso público. Se você não tiver uma disciplina de estudo, você não vai passar no concurso. Se você não tirar do seu dia, no mínimo, 1 hora, 1h30 para estudar, você não vai passar no concurso. Se você não começar agora a ter a disciplina de estudar, você não vai conseguir. Porque estudar é um ato contínuo. Hoje eu estudo por dia 1 hora, 1h30. Eu acordo cedo e estudo. Eu já criei esse hábito. Eu tenho o hábito de estudar e de fazer academia ou de correr. É como tomar café da manhã. Meu corpo já está condicionado a isso, mas isso é muitos anos de fazendo isso. Entendeu, gente? Então vamos lá, o que mais? No sentido técnico, qual é o conceito de educação? Educação é um processo contínuo de desenvolvimento
das faculdades físicas, intelectuais e morais dos seres humanos. De novo, no aspecto técnico. Então, eu coloquei o quê? Educação no sentido geral. Educar, instruir e disciplinar as pessoas. No sentido técnico, é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades mentais, intelectuais e morais dos seres humanos. Professor, aspectos físicos, ok. Aspectos intelectuais, ok. Aspectos morais, aquilo que nós estudamos em ética. Quem lembra aí, gente? Qual é o conceito de moral? Puta que pariu, quem vai lembrar? Vai lembrar, Ana, de conceito de moral? Moralidade? Sim ou não? Estão me ouvindo, gente? Estamos. Juliana de Souza, você lembra o que é moralidade? Não lembro. Nada? Tipo assim, não dá para falar, não lembro. Só vou falar besteira. Gente, ó, essa matéria é uma matéria que eu até gostei de dar depois que eu comecei a dar várias vezes essa matéria, porque é uma coisa interessante, foge do óbvio. Então, o que é moral? São regras sociais que como é que é? São regras sociais que não regulamentam, ela influencia os padrões sociais. Aí eu falei com você, gente, tá vendo aquela comunidade ali, todo mundo tem um padrão, é influenciado. Então, quer dizer, a educação, ela também tem esse papel. Mês passado, eu dei uma palestra numa faculdade, numa escola pública lá de Jaboticatubas, via aplicativo. E eu falei sobre racismo. Olha para você ver um tema interessante. No Brasil, né, o racismo é uma coisa que acontece diariamente, dioturnamente. Eu já fui muito vítima de racismo, né, por vários motivos. Depois eu converso com você sobre isso, né? Não é o tema da aula de hoje, não. Também já, Juliana, né? Muitos. Eu já tive muito. Já de separado no ônibus, ter um ônibus lá com 50 pessoas só me revistarem. Eu estudei uma vez no Colégio Pampulha, 2 anos no Colégio Pampulha. E só tinha eu, negra, no colégio. Imagina o que eu sofri. Nossa Senhora. Puta que... Então, quer dizer, então, o que eu estava falando? Aspectos morais. Então, quer dizer, a escola deveria ter esse papel de quê? De fornecer um conhecimento, de explicar, de possibilitar aos alunos que realmente quebrem esses paradigmas. Só que a escola, gente, infelizmente, não consegue nem ensinar a educação básica, não consegue nem fornecer o conhecimento mínimo. Culpa dos professores, não, gente. Os professores são heróis. Os professores de escola pública são heróis, não têm condições, eles não têm material, não têm possibilidade de realmente de ensinar e fornecer aos alunos aquele universo maior. Infelizmente não tem jeito, os caras não têm condições. Então, esse é um papel do Estado. Gente, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 de 96. Professor, oi. Essa lei, ela fala de uma coisa também que é bom para vocês já lembrarem aí, terem argumentos. Ela fala que o bacharelado, a licenciatura e o tecnólogo, eles são cursos de nível superior. Então, você que faz um curso tecnólogo, nós que estamos no curso tecnólogo, nós que estamos quase formando, nós que estamos vislumbrando um concurso público de nível superior, nós podemos ficar tranquilos que a LDB, Lei 9394 de 96, a lei que rege a educação no Brasil, ela bate o martelo. Bacharelado, licenciatura e tecnólogo são cursos de nível superior. Todo edital que falar concurso, nível de escolaridade, curso superior em qualquer área, você está apto a fazer. Ok, professor. O que a LDB fala? Ela fala que a educação básica ela tem 3 etapas. Educação infantil, educação fundamental e ensino médio.
Educação infantil ali até o pré, né, tal. Educação fundamental, primeiro a oitava. Educação, ensino médio, de primeiro a terceiro ano. Então, a educação básica é formada por esses três níveis de educação. Se realmente o Brasil quisesse ser um país de primeiro mundo, se o Brasil realmente quisesse um país que, para ser uma potência, nós investiríamos tudo na educação básica. Íamos colocar a escola pública integral, uma escola pública já conjunto com o técnico. Já iríamos formar os nossos jovens com o nível técnico já. Por exemplo, eu fazia Tiradentes, nível ensino médio, e eu fiz curso técnico, fiz a prova no Cefet só para fazer técnico. Foi a primeira turma de só nível técnico no Cefet, porque antigamente o Cefet era assim, você fazia ensino médio e ensino técnico juntos. Aí eles criaram uma modalidade de concomitância externa, que era o quê? Que era quem queria fazer só o técnico. Então eu entrei já no segundo ano, eu fazia primeiro ano no Cefet, no Tiradentes. Quando eu fui cursar o segundo ano, eu já passei no Cefet, fazia Tiradentes à noite e Cefet à tarde. Eu formei o ensino médio já conjugado com técnico, né? Escolas separadas, mas já formei com uma profissão. Então, quer dizer, me possibilitou o quê? Possibilitou fazer estágio. Eu custei arrumar um emprego bom, mas arrumei um emprego, consegui pagar minha faculdade, enfim. Então, isso aí seria um caminho interessante para o Estado fornecer aos cidadãos para que já conseguissem entrar no mercado de trabalho após o término do ensino médio. Porque os caras formam no ensino médio, porra, e aí? Quem tem condições? O pai que tem condições, o filho, a família que tem condições de pagar a faculdade do filho, ok. Quem não tem, vai ser mais difícil. Por exemplo, no meu caso, meus pais não tinham. Eu tinha que ter uma profissão primeiro. Então, eu formei ensino médio, ensino técnico, fiquei sem fazer faculdade uns 2 anos, trabalhando, ralando, até conseguir arrumar um estágio razoável para poder pagar a faculdade. Então, se o Estado preocupasse com isso, seria mais viável. Só que, infelizmente, não é a preocupação do Estado. Gente, alguma dúvida, alguma ponderação aí? Fala comigo aí. Não. Tô viajando demais hoje, não? Tranquilo. Tô viajando demais ou tá tranquilo? Tá Tá tranquilo. razoável. Eu viajo, né? Você sabe como é que eu sou, né? Falar de manteiga de cacau aqui, eu falo até 2029 aqui. Vai gostar de falar. Gente, a LDB, então, ela é uma legislação que vai regulamentar e regular a educação no Brasil e ela tem um dos princípios que é o quê? A valorização do profissional da educação escolar. Pergunta a vocês, uma pergunta óbvia, mas eu quero uma resposta de vocês. No Brasil, a mola propulsora da educação, o professor, ele é valorizado? Sim ou não? Não. Isso aí, gente, é uma das profissões que são menos valorizadas no Brasil, são os professores. Os caras são heróis. Professor de escola de educação básica são heróis. Eles são heróis. Só que a legislação, ela determina, ela cria um princípio que é a valorização do profissional da educação. Só que isso aí não é praticado. Porque no Brasil, senhoras e senhores, tudo cria-se lei. Ah, aconteceu, o Neymar levou a fulana de tal lá para a França para transar com ela, e que negócio todo, de repente, ela denuncia Neymar de estupro. E foi comprovado que não foi estupro, foi um sexo consensual. Vamos criar uma lei. Quando a mulher denunciar o homem de estupro, ela vai cometer um crime. Tá vendo? Tudo no Brasil vira lei. Nós não precisamos de leis, nós precisamos de quê? Que as nossas leis já existentes sejam efetivas, sejam cumpridas. Se nós cumprirmos 90% da legislação que está no país, já vigente, gente, é primeiro mundo na certa. Ok? Nessa LDB, nessa nossa legislação, ela criou o quê? Criou o Plano Nacional de Educação. A LDB criou o Plano Nacional de Educação. O que vem a ser esse plano? Ele é um plano que faz o quê? Ele vai estabelecer algumas diretrizes
que vão tentar melhorar a qualidade de ensino, tentar criar formas de que os alunos sejam formados para o trabalho. Querem valorizar também os profissionais da educação e ainda criar um ambiente favorável para os alunos. Essa legislação, a PNE, né, que é chamada PNE, ela tem uma verba gigante para a educação. Não sei se vocês viram falar aí um debate que a LDB, a PNE, termina agora em 2020 e alguns estão negociando se ela volta ou não, se vai prorrogar ou não, porque ela tem uma verba gigante. Só que, infelizmente, gente, essa verba não chega na educação. Na ponta do iceberg não chega. Ela chega até o bolso de alguém, né, de algum político. Agora, não chega na efetividade das escolas, não chega no bolso das escolas. Ok, queridos? Ok. Gente, vamos lá então. Vamos falar agora de saúde. Professor, qual é o conceito de saúde? Qual é o conceito de saúde? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Gente, é um concurso para investigador da Polícia Civil. Tem uma pergunta lá para você dissertar. O que é saúde? E aí? Ninguém? Bem-estar físico? Bora. Vamos lá. Começamos bem. O que mais? É só físico? Mental também? Psicológico? Isso. O que mais? Longevidade. Também. O que mais? Aí é o seguinte, gente, ó. Aqui, ó, tópico 2, política pública de saúde. Toda vez que tiver assim, política pública, você vai pensar o seguinte: é um dever do Estado. Então, como nós poderíamos começar o nosso texto? Política, saúde, ela é um dever do Estado e um direito dos cidadãos. Por quê? A legislação determina que o Estado ele forneça educação para todos os cidadãos, independentemente de raça, cor, sexo, etc. Se você fizer isso aí numa redação, o examinador ele vai ficar muito satisfeito. Né? É uma introdução. Aquilo que eu falo com você, gente, ó, vai fazer uma redação, não vai direto ao ponto, não. É preliminares ali, ó, gasta um tempinho. É assim? Vai lá, enche uma linguicinha, conta uma historinha, depois você vai e mata o assunto. Entendeu? Então, primeira ideia, saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Garantido pela Constituição. Está no artigo 6º caput. Também o quê? Também uma responsabilidade coletiva, pois implica na participação da população nos processos de melhoria e no progresso da qualidade dos serviços. Eu também aqui tenho 2 viés da saúde. Eu tenho que a saúde é um dever do Estado. Eu tenho que a saúde é um direito de todos. Ainda, o Estado e a sociedade devem participar. Por exemplo, campanha de vacinação contra o sarampo. O seu filho tem que ser levado para ser vacinado. Ah, professor, eu sou uma pessoa que eu sou contra a vacina, porque a vacina ela é um vírus vivo que vai entrar no meu filhinho, ele pode ficar doentinho. Porra, a vacina ela cria imunidade, ela tem que ser um vírus. É um vírus mais fraco. Então, vocês estão vendo que os direitos sociais, eles têm uma via de mão dupla. Educação e saúde até agora, nós conseguimos detectar aqui, ó, eu tenho um dever do Estado e eu tenho eu tenho o dever do Estado e tenho o direito do cidadão. Mas aqui esse cara também tem que participar. Ele não pode se omitir, ele não pode deixar de participar das políticas públicas, ele não pode deixar de participar de uma campanha de vacinação. Não é assim? O que mais? Poxa, de
se furtar de praticar hábitos que não são bons para o corpo, para a mente. Como a Sara falou, o que é saúde? É o bem-estar físico-mental, gente. Gente, eu advogo na área previdenciária. Eu tenho atendido muitas pessoas ultimamente, tenho mentor meus clientes, graças a Deus, muita gente mesmo. Obrigado, meu pai. E eu tenho visto muita gente, nem com debilidade física, mas debilidade mental. Pessoas com a mente, com o espírito, com o intelecto minado. Pessoas com depressão, pessoas com problemas psiquiátricos graves, psicológicos graves. Por quê? A saúde mental delas está totalmente debilitada. E como nós podemos alimentar a nossa mente? Como nós podemos como nós podemos prevenir disso? Eu tenho tentado pesquisar sobre isso, porque eu estou preocupado. Tenho visto muita gente nova com depressão, com transtorno depressivo recorrente, com pessoas que tentaram se suicidar. Então, quer dizer, nós temos que ocupar nossa mente com o quê? Com coisas boas, pensar positivo, né? Leitura. Ver também, pode ver série, veja série também, mas também para um tempinho para ler, né? Alimentação saudável, evitar muito o consumo do álcool. Ah, você bebe muito, não bebendo mais não, estou diminuindo o álcool agora. Bebendo menos, bebendo mais vinho, né? Tentando entrar nessa vibe aí. A atividade física eu já faço há muito tempo, já corro, já malho há muito tempo, mas a bebida também atrapalha. Então, reduzir o consumo do álcool, gordura, evitar gordura animal, enfim, gente. A gente tem que buscar isso, porque a nossa sociedade hoje, a sociedade que ela vive uma pressão muito grande. Por exemplo, nossos pais viviam uma sociedade que também tinha uma pressão, mas eles tinham uma resistência maior. Hoje, eu vejo que a juventude ela é um pouco mais frágil, porque elas têm tudo na mão, tudo muito acessível. E o Oi? imediatismo também, né, professor? Imediatismo também. A gente é uma sociedade assim, dessa geração. Isso mesmo. E Até olha para você ver o que acontece. Ó. Dá o meu exemplo aqui. Ó. Eu formei no Tiradentes em 2000. 2001. O Cefet atrasou um pouco, porque eu tive greve. Então, eu formei no Cefet em 2003. Eu fiz estágio de 2001 até 2004. Eu fui um cara que fez mais estágio na vida. Fiz 3 anos de estágio. Eu custei arrumar um emprego. Gente, eu arrumava emprego, arrumei emprego ganhando pouquinho. Eu custei arrumar um emprego que, porra. Então, eu arrumei um emprego bom em 2006. De 2001 a 2005 foi só batendo cabeça. Muitas pessoas o que fazer? Desistir. Eu fui fazer faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, o que eu ganhava de estágio eu pagava. Agora veio a porra da pandemia, nem que tá trancando o curso, tá desistindo do curso. Ai, eu não consigo mais. Eu tô em casa. Ah, meu Deus, gente. Se você der vazão a isso, se você, eu digo a sociedade, não vocês, né? Estão aqui firmes e fortes. Der vazão a isso, gente, vai se pingolar as coisas. Então, é você proteger a sua mente. Eu li um livro aqui esses dias que fala isso. Você tem que blindar a sua mente. É como se você colocasse, a sua mente está ali, você colocasse ali, na porta da sua mente, um gladiador com uma armadura. Toda vez que vier um pensamento negativo, toda vez que vier um pensamento derrotista, você vai brigar e vai tirar aquilo da sua mente. Então, isso é uma forma de você o quê? De você ter saúde mental. Eu estou percebendo que a saúde mental não é mais importante do que a física, mas ela anda em pé de igualdade, né? Elas têm que caminhar juntas. Não adianta nada a pessoa ter um corpo atlético, uma mente fraca e vice-versa, né? Então, tem que caminhar junto. Isso é a proposta da política pública da saúde. É levar à sociedade programas sociais que vão fazer o quê? Vão fazer com que elas desenvolvam, elas preservem a saúde física e mental. Ok? O que mais aqui, gente?
Um conceito de saúde fora do conceito que eu falei aqui é aquele conceito que nós estamos trabalhando agora. Saúde é um estado completo do bem-estar físico, mental e social, onde não deve consistir nenhuma... Opa, volta tudo. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. Professor, oi. Eu sou saudável, sim. Não tenho nenhum problema de coração. Eu não tomo nenhum remédio. Faço atividade física. Então, sou saudável. Eu tenho saúde. Aí foge daquilo que nós falamos agora. É o aspecto mental. A sua mente, ela tem que estar... Ele tem que estar mente sã, corpo são. Corpo são sem mente sã não adianta, e vice-versa. Conheci essa semana um senhor de 72 anos de idade. O cara, vou te falar, tem uma aparência de 50 anos de idade. Corpo são e mente sã. O cara não aparenta ter a idade que ele tem fisicamente e mentalmente. Aquilo que o pessoal fala, a velhice está na cabeça. Se você envelhecer a sua cabeça, não adianta. Você pode ter um corpo novo, mas sua mente velha não vai adiantar nada. Ok, queridos? Hoje eu estou viajando mesmo. Além de outra situação que ainda pode cooperar para a saúde é o quê? É a política pública de evitar doenças epidemiológicas. Por exemplo, dengue, malária, tuberculose, Covid-19. O Brasil, o mundo irá ter que fazer programas para erradicar a Covid-19 e os seus desdobramentos. Por exemplo, no Brasil nós temos dioturnamente políticas públicas para o quê? Para inibir a dengue, porque a dengue é uma doença da falta de educação, da falta de higiene. Não é assim? Falta de higiene. Sim. Higiene. Ah, poça d'água, o bicho vai lá, coloca a larva e prolifera. Então, quer dizer, o Estado, o que ele está fazendo? Está atacando o quê? Ele vai nas casas, conversa com as pessoas, demonstra, gente, ó, isso aqui não pode, água parada. Então, nesse aspecto, também o Estado ele age com programas sociais, com políticas públicas para erradicar doenças epidemiológicas. Ok, queridos? Outro aspecto importante. Educação é o quê? Direito de todos e dever do Estado. Gente, pergunto a vocês. Você tem plano de saúde. Você está na sua casa, sozinho, vendo televisão. De repente, você tem um infarto. Você não, a pessoa tem um infarto. Por uma razão divina, sua porta está aberta, seu vizinho ouve um barulho estranho, abre sua porta e vê lá. Vê a pessoa se debatendo e ter um infarto. Ele liga para o SAMU pega aquela pessoa e leva para um PAN, né? Pronto Atendimento Médico, do Estado, SUS. Pergunta a vocês, eles irão perguntar, irão ver se aquele cidadão, ele tem ou não plano de saúde? Ou, se ele tiver plano de saúde, vai ser enviado para a unidade que ele tem o convênio, ou ele vai ser atendido ali aí? Ele vai ser atendido, né? Por quê? Primeiro, porque eles vão tentar salvar a vida dele. Tá. E segundo? Depois que eles vão procurar saber pelos familiares se ele tem um plano de saúde para fazer transferência, né? Aí, eu te pergunto aí, então. Você falou certo, porque primeira coisa, primeiro socorros. Mas aí, aquele cara tem que ser internado. Ele vai ser enviado para outro lugar? Repete, professor. Vamos lá, então. Aquele cara, ele foi lá, primeiros socorros, conseguiram
estancar aquele AVC, ele tem que ficar em observação. Ele vai ser levado para o hospital particular, onde ele tem convênio? Eu acho que não. Ah, por quê? Igual criança, por quê? Por quê? Porque, na minha opinião, eu acho que o médico que atendeu ele vai querer observar e seguir os paramentos, certo? Se aquele médico for um plantonista, ele só vai lá uma vez por semana, ele não vai acompanhá-lo. É uma equipe que faz o atendimento do primeiro socorro da equipe que acompanha. E aí? Na minha humilde opinião, ele não pode negar atendimento. Por quê? Então, dependendo do caso, porque é uma, se eu não me engano, até um juramento da própria profissão, né? Aquele que salva vidas não pode negar atendimento, independente do plano de saúde, depende muito do caso também, né? Se for muito grave. Eu quero que vocês não pensem no aspecto médico. Eu quero que vocês pensem no aspecto institucional. Então, eu tenho ali uma unidade pública de saúde recebendo uma pessoa que tem plano de saúde. Ela pode se recusar a prestar aquele atendimento? Se não se recusar, ela depois que fizer o primeiro atendimento, ela deve mandar aquele cara para algum hospital particular onde ele tem convênio? Sim. Eu também acho que sim. Sim, o quê? Sim. Eu acho que eles podem transferir Pode no fazer a depois. transferência? Pode? Eu acho. Pode. Por quê? Para não ocupar a vaga de alguém que não tem a condição. Para não ocupar a vaga de quem não tem condição, não tem plano. Entendi. Então tá. Igual aqui o programa de auditório. A resposta está errada. Erradíssima. Minha filha adora falar superlativo. Erradíssima. Gente, presta bem atenção. A saúde, ela é um direito, um dever do Estado e um direito dos cidadãos. O SUS, vocês vão ver mais na frente, ele não pode fazer acepção de pessoas. Se chegar um mendigo, se chegar um rico, eles devem ser tratados da mesma forma e deverão ter o mesmo atendimento. Não há acepção de pessoas. Em que pese você ter plano de saúde, em que pese você ter o melhor plano de saúde da face da Terra, se você acionar o SUS, o serviço deve ser prestado integralmente. Primeira ideia é essa. Então, isso é uma pergunta que sempre todo mundo cai mesmo. Mas, gosta, a Juliana falou, mas ele vai dar lugar para a pessoa que precisa, gente. Nesse momento aqui, eu não tenho uma valoração financeira. Um exemplo para vocês entenderem, Defensoria Pública. Se você quiser contratar, se você quiser ser uma pessoa assistida pela Defensoria Pública, você vai na Defensoria Pública, você vai fazer um cadastro, vai ser avaliado o quê? Um aspecto econômico. É uma instituição que presta serviços jurídicos gratuitos. Igual o SUS. Lá, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma análise econômica. Até X, você pode ser assistido pela Defensoria Pública. Acima disso, não. O SUS, não. O SUS ele é um sistema único de saúde, ele é um sistema público, gratuito e não é levado em consideração o aspecto econômico. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, que tem plano de saúde e está com câncer, um câncer, por exemplo, raro, e só numa instituição pública ela pode ser tratada, ela vai ser tratada integralmente lá. Vai ocupar o lugar de alguém que não tem plano de saúde, porque na saúde eu não tenho essa valoração econômica. Então, gente, isso cai muito concurso. Muito concurso. Tá? Então, a primeira ideia é essa. Tá? Preste bem atenção nisso. Professor, deveria ser assim. Aí uma opinião sua, né? Conversei com um amigo meu, ele acha também que tem que acontecer isso. Quem tem plano de saúde vai para hospital particular, quem não tem vai para o público. Opiniões são várias. Só que o que está na Constituição
É isso. Tá? Eu achei que depois que tivesse passado o risco, podia transferir, sabe? Se ele quiser, ele pode ir. Tá. Então, Entendi. o cara tá lá, foi atropelado. Ele tem Bradesco Saúde. Ficou lá no João 23 uma semana. Agora tem que ficar em observação. Ele pode pedir autorização para ser levado para o Mater Dei, por exemplo. Entendi. Mas ele não tem, ele pode ser uma opção dele, não é uma obrigação dele ser transferido. Entendi. Entendeu? Então, gente, historicamente no Brasil, vocês acham que sempre houve essa saúde para todos? E aí? Não. Sim ou não? Não. Tá. Não mesmo. Então, o que aconteceu? Antigamente, eu tinha chamado INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Falei rápido, Instituto Nacional de Previdência Social. O que o INAMPS ele fazia? Toda pessoa que pagava a contribuição para o INAMPS, que é o atual INSS, ela tinha acesso à saúde também. Então, era como se fosse um plano de saúde particular. Depois, com o advento da lei, deixa eu ver que lei que é, Lei 8080 de 90, houve o quê? Houve uma universalização do SUS. Antes disso, houve também, com a Constituição, já a determinação de quê? Que a saúde era um direito de todos. Mas o que regulamentou essa uniformização da saúde, uma forma igualitária de saúde, foi essa lei 8080. O que essa lei trouxe de interessante? Alguns princípios. Princípio da universalidade. Todos têm direito pelo atendimento do SUS. Gente, quando eu digo todos, é todos. De A a Z. De rico a pobre. Vamos pensar aqui, ó. O Eike Batista, multimilionário, multibilionário, estava aqui na Afonso Pena, com sua Land Rover, capota o carro. Eles vão pegar ele, vão pegá-lo e vão levar para onde? Vão levar lá para o João 23. O Eike Batista está aqui. Não interessa. Princípio da universalidade. Todos têm direito ao atendimento. Todos. Gente, todos é todos. Tá? Princípio da integralidade. Eu não consegui colocar aqui o slide, tá? Deu pau. Deixa eu tentar de novo aqui. Não estou conseguindo colocar. Deu um erro aqui. Princípio da integralidade. É o que a Sara falou no começo. Ó. Saúde, ela tem um aspecto também mental, um aspecto social, um aspecto diferenciado. Então, da mesma forma que eu falei de saúde no âmbito geral, também no SUS tem isso. Então, o que é o princípio da integralidade? O que acontece? É uma compreensão da saúde também no aspecto biopsicossocial. Biovida, psicomente social. É você analisar o cidadão de uma forma macro. Né? Tem alguns lugares aí que eles têm alguns núcleos que vão na casa da pessoa, ver se a pessoa vive numa condição de razoabilidade, uma condição razoável, né? Uma condição mínima de dignidade. Então, o SUS também tem esse princípio. Gente, é lógico que na lei é lindinho, na prática não existe tanto isso. Princípio da igualdade. Ninguém pode solicitar um atendimento diferenciado.
Eu sou juiz. Estou com uma fratura na perna. Eu preciso ser atendido. Eu devo ser atendido primeiro, porque eu sou juiz. Eu sou multimilionário. Eu não vou ficar nessa porra dessa fila. Eu devo ter um atendimento prioritário. Não existe isso. Princípio da igualdade. Ok, queridos? Alguma dúvida? Não. Não. Está compreendido? Compreendido? Sim. Sim. Gente, vamos falar então, moradia agora. Moradia é um direito também de todos. Vou contar um caso para vocês aqui. Quando eu comecei a advogar, em 2010, eu tive um cliente chamado, não vou falar o nome dele não posso falar o nome dele não. Era um cliente, um cara muito bacana, bicho, um cara muito diferenciado, sabe? Aquela pessoa que você vê assim, seu santo bate com a pessoa. E, pô, esse cara é 10. Ele morava no aglomerado da Serra, Rua Flor de Lis, até não lembro o nome da rua. Rua Flor de Lis. Então, o que aconteceu? Ele morava pertinho do Parque das Mangabeiras. A prefeitura tinha um projeto de alargar, de estender o Parque das Mangabeiras para onde esse cara morava, onde esse cara mora. Então, qual era o projeto? Era arrancar aquelas casas que estavam lá e aumentar o Parque das Mangabeiras. Aí veio esse cara na minha casa. Felipe, ó, meu escritório. Felipe, é o seguinte. Moro na Rua Flor de Lis, número tal, na Aglomerado da Serra. Meu pai tinha uma casa lá. E eu casei, tive um filho. E eu construí uma casa. Casa boa. Uma casa tem alicerce, tirou foto, me mandou alicerce, viga. Falei, você pode construir um prédio aí. É mesmo. Uma construção que ela foi feita para não cair. Foram a prefeitura lá, a Sudecap Urbel. A Urbel foi lá e condenou aquela construção do meu cliente. E mandou ele demolir no prazo de 5 dias. Aí ele fez um recurso administrativo, ele fez sozinho, não conseguiu, me contratou para entrar com uma ação. Nessa situação aqui, foi uma ação que eu até me envolvi bastante, porque eu vi que aquele cara é muito honesto, e ele fez uma coisa, ele construiu uma casa para a família de uma forma, com muita dificuldade, com muita luta, fez uma coisa bacana ali, para ser demolido porque o Estado queria aumentar. Fui pesquisar sobre isso, pesquisei na internet e tal, constatei que realmente esse era um dos motivos. Aí entrei com uma ação judicial. A ação ela começou em 2011, né, 2010. 11, ela terminou agora em 2020. Aí entrei com a ação, fui lá, despachei com o juiz, aquele negócio todo. Pá, primeira instância ganhamos segunda instância, perdemos a terceira, ganhamos na quarta. O homem está lá morando nessa casa. Gente, esse exemplo começa esse tema que é o seguinte: direito à moradia. Desde os primórdios, o homem ele busca a sua moradia de forma incontestável, de forma inconteste. Nós somos pessoas que buscamos a nossa moradia, buscamos um conforto no nosso lar. Não é assim? A moradia é um direito social elencado no artigo 6º. Todos nós temos o direito de moradia. Tá? Faço um exemplo aqui. Eu também leio muitos livros de economia, vejo muitas palestras. O que os caras falam? Ó, o ideal é você morar de aluguel. Vende seu apartamento, vende sua casa e vai morar de aluguel. Investe dinheiro. Gente, eu sou do tempo de que quem casa quer casa, quem compra terra não erra. Então, é muito bonito isso. Para quem tem uma condição de, se perder o dinheiro que investiu, se poder se reerguer. Nós somos pobres, nós temos que ter nossa casinha, nosso cantinho. Primeiro, então, você ouve meu conselho, não cai nesse engodo, compra sua casinha, compra seu apartamento, enfim,
Depois você vai investir em outras coisas. Feito o parênteses, vamos lá então. Direito à moradia. O que é o direito à moradia, gente? É um direito constitucionalmente garantido. Tá? Aspectos históricos. Primeiramente, o direito à moradia ele é um direito previsto no artigo 7º. O artigo 7º ele fala do quê? Dos direitos dos trabalhadores. Então lá fala assim, são direitos dos trabalhadores urbanos ou rurais, tal, direito à moradia. Só que, no ano de 2000, houve uma emenda à Constituição, onde o direito à moradia saiu de direito do trabalhador para ficar no direitos sociais, no artigo 6º. Tá? Ali no artigo 6º, eu tenho o quê? Eu tenho direitos e garantias fundamentais também. Eu tenho direitos que eram direitos humanos e passaram a ser direitos fundamentais. Por quê? Quando eu tenho um direito humano codificado, disposto num artigo de lei, ele ganha um novo status. É como se os direitos humanos ele fosse ali o Clark Kent. Quando ele vira direitos fundamentais, ele vira o super-homem. Ganha mais força. Ok? Então, o direito à moradia ele está elencado no artigo 6º, caput, onde o direito à moradia é um direito da dignidade da pessoa humana. Quando você vai na rua assim, vai na Praça Raul Soares, ou algum lugar que você tem costume de ir, você vê um cara morando na rua, bicho, corta o coração. Aquele cara não tem um dos direitos básicos, que é a moradia. É o cara ter lá no seu teto lá, sentar, tomar um café, né, ter privacidade. Então, é um direito garantido constitucionalmente, artigo 6º, inciso caput, melhor dizendo. Então, continuando aqui. Aí, como a saúde, a moradia é um direito, ele é uma política pública também, então o Estado ele tem o dever de prestar, ok? Política pública é dever estatal. Ok, professor? Então, como que o Estado ele pode exercer essa política pública? Vários exemplos. Por exemplo, aqueles lugares ali, aqueles apartamentos, lá no Barreiro tem um. Era um lugar que tinha uma vila. O que o Estado fez? Ele tirou a vila dali e fez apartamentos. É uma forma de quê? Uma forma do Estado se ativar no mercado para produzir políticas públicas de moradia. Outro exemplo, Sistema Nacional de Habitação. Professor, quero casar, quero comprar um imóvel. Ok. Só que eu não tenho recursos financeiros para comprar à vista. Dependendo da sua faixa salarial, você terá uma taxa de juros baixíssima. Também é uma forma de quê? Uma forma do Estado apresentar políticas públicas para o fomento da moradia. O que é fomento? Para que a moradia seja realmente efetivada. Ok, queridos? Um outro direito que vai decorrer da moradia é o saneamento. Então, começo também com um exemplo. Em 2006, estava lá em Maceió, trabalhando numa empresa de engenharia. Cheguei em Maceió, não conhecia. Vi o esgoto a céu aberto desaguando no mar. Falei, nem fudendo que eu vou nadar nessa água. Não vou mesmo. Mas é uma coisa comum. Comum quando você não vê. Quando você vê, tô fora. Gente, naquele momento, lá em Maceió, não sei agora, mas hoje,
não sei na época, não sei agora, mas naquela época, padecia de problemas sociais nessa esfera altíssimos. Altíssimos. Né? Então, olha para você ver. A falta de saneamento básico, ela caracteriza principalmente o quê? A desigualdade social. Se você for num bairro de classe média alta ou de classe alta, não haverá nem um pingo de falta de saneamento. Nunca. Não vai haver. Se você for no bairro pobre, até onde eu morei, bicho, não tem saneamento básico. Você pensar em pleno século XXI, o governo não determinar, não fazer um plano rigoroso de saneamento básico, não tem. Quantas populações aí no Nordeste, até no norte de Minas Gerais, não tem saneamento básico? Saneamento básico é fornecer qualidade de vida para o crescimento sustentável e a proteção da saúde humana. Então, é muito mais do que falta de água potável. Meu telefone não tira foto. Não. O saneamento básico, ele deve fornecer a você uma qualidade de vida sustentável e a promoção da saúde humana. Fala, Juliana. É o mínimo de dignidade, né? É o mínimo de dignidade. Isso mesmo, Juliana, você falou tudo, mínimo de dignidade. Só que, infelizmente, sabe que não funciona assim? O Estado tem suas UMEIs, o município tem suas UMEIs, recoloca ela em algum lugar, pronto. Enfim, complicado. Gente, continuando aqui, transporte, segurança. Classificação dos transportes. Transportes terrestres são os mais essenciais aos seres humanos. Se locomove através de quê? Carro, moto, trem, etc. Transportes aquários. Eles envolvem tipos de transportes com propulsão, tipo de transportes sobre a água que são efetuados por qualquer pessoa. Então, você colocou aí, por exemplo, aquários, qualquer tipo de água. Mandar para mim um WhatsApp. Estou viajando aqui, gente. Nossa. Perdão. Eu viajei. Meu Deus do céu, isso é cansaço. Voltando então aqui, gente. De novo. Terrestres. São os mais essenciais aos seres humanos. Exemplos: rodoviários, ferroviários, dutoviários. Oi? Oi? Gente, no Brasil, sempre privilegiou o quê? Sempre privilegiou o transporte terrestre, o rodoviário, principalmente. Pouco se tem aí de trem, de metrô. O metrô de Belo Horizonte é uma vergonha, né? Então, assim, é um transporte que ele é o mais essencial e no Brasil privilegiou-se o rodoviário. Transporte aquário. Oi, gente. Transporte aquário. O transporte aquaviário, melhor dizendo, o que ele é? Ele é um transporte que ele é feito sobre a água. Pode ser fluvial, que é o quê? Através de barcos ou balsas sobre os rios. Ele pode ser lacustre, em lagos navegáveis, ou marítimo no mar. Tá? Aéreo é o transporte mais rápido e seguro do planeta. Beleza? Gente, o que é infraestrutura? Infraestrutura é o quê?
é o conjunto de programas e ações que possam proporcionar condições de bem-estar social e de desenvolvimento econômico. Quando eu tenho uma cidade com infraestrutura, certamente a sociedade ela vai ter o quê? Uma saúde, um saneamento básico e moradias satisfatórios. Se você for numa cidade da Europa, pensar aí, uma cidade na Suíça, eu vou te falar que você vai encontrar isso. No Brasil, infelizmente, está a desejar isso. Você pode ter um dos fatores que vão agregar na infraestrutura. Só que não tem esse conjunto. Então, de novo, o que é infraestrutura? Conjunto de programas e ações que possam proporcionar condições de bem-estar social e de desenvolvimento econômico. Então, nós estamos longe disso. Ok? Assunto que vocês adoram agora. Políticas públicas de segurança em âmbito nacional. Queridos, a segurança pública, ela é um dever estatal, sim. Vocês acham que a segurança pública deve ser estudada apenas pelo direito ou também por outras ciências? Interrogação. Quero uma resposta. Fala, gente. Senhoras e senhores, é a mesma coisa quando eu dei para vocês a aula de criminologia. O que nós tratamos lá? Eu falei o seguinte, gente, o direito penal é o quê? A ciência que estuda e que regula, a ciência que estuda a capacidade ou direito de punir do Estado. Direito penal é o quê? Ele estuda dessas coisas, é o quê? Ele estuda o ius puniente estatal, o direito do Estado de punir. Ok, professor? Okay. Quando eu falo de segurança pública, aí eu falei, beleza, criminologia. Eles falam que vocês devem transcender o estudo do crime para outras ciências. Psicologia, psiquiatria, economia, sociologia. Por quê? Ela vai ampliar a sua visão. Da mesma forma que a segurança pública, em regra, ela sempre foi estudada pela turma do direito. Só que viu-se o quê? Viu-se a necessidade de transcender, romper a barreira do direito e colocar outra disciplina. Então, segurança pública no âmbito nacional, segundo esse autor, deve existir o quê? Uma interdisciplinaridade. Interdisciplinar, deve ser interdisciplinar. Deve ser um estudo que vai tentar compreender os motivos, gente. Não é só prender. Se o Estado só prender, ele vai enxugar gelo. Porque existe uma fábrica de bandidos. Se o Estado, ele se utilizar de políticas públicas para tentar erradicar a criminalidade em loco, muito mais vantajoso. Então, essa é a ideia principal. Segurança pública e as contribuições comunitárias. Gente, vou fazer um paralelo com vocês aqui. Igualzinho psicologia social. Psicologia social cognitiva. O que acontecia? Estava preocupado apenas com o cara, com o indivíduo, sem qualquer estudo da influência, que ele sofreu. Psicologia social sociológica ou comunitária.
nós vamos em loco. Nós vamos aonde está o problema. Nós queremos ver, queremos um trabalho empírico, um trabalho prático. Da mesma forma que essa corrente estuda segurança pública e as contribuições comunitárias. O novo referencial tem apontado para uma nova visão de segurança com a participação da comunidade. Gente, por exemplo, pacificação no Rio. Muitos falam que é mentira, mas naquele momento ali, quando foram implantar as UPPs, a comunidade estava louca. Estavam dispostos a ajudar. Então, quer dizer, o Estado também tem esse papel, tá? E nesse momento aqui eu falo com vocês, a política criminal ela deve caminhar ao lado de outras ciências. Não tem jeito, não. O Estado deve mobilizar segurança pública e justiça criminal. Segurança pública e justiça criminal. Segurança pública e o papel do Estado. Gente, o Estado ele tem o dever de se mobilizar para prestar os seguintes direitos: saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e, naturalmente, segurança. Então, o Estado tem o dever de prestar isso. O particular, ele não tem a obrigação, e muito menos a obrigação subsidiária. O particular deve apenas usufruir desse direito. Ele não pode ser compelido a ajudar financeiramente com isso. Gente, vamos lá então. Vida urbana e vida rural. Gente, isso aqui vai ser uma coisa en passant mesmo. Ó, quando nós estudamos, se eu não me engano, psicologia social, falei o seguinte, gente, a vida adulta começa aos 30, vai até os 40, 50 anos. Depois o cara fica idoso, ele quer ir para a roça. É assim? Gente, vida urbana, ela compreende o quê? Compreende os produtos, compreende o quê? Vida urbana compreende o quê? Compreende os problemas sociais ali vividos. No campo, eu tenho uma outra realidade. Aqui, na zona urbana, é outra realidade. Então, o que acontece? Fizeram um censo aí uns anos atrás, a maior parte da população mundial está localizada na zona urbana, na vida urbana. Né? Vida rural é melhor que vida urbana? Gente, depende. Ninguém sabe se realmente é ou não. Só que você pode dizer que na vida rural há o quê? Há uma maior qualidade de vida. Isso é inegável. Meio ambiente. Gente, meio ambiente. O que vocês entendem por meio ambiente? Quais são os desdobramentos desse tema para vocês? E aí? Hoje tá difícil, hein? Senhoras e senhores, meio ambiente. A sociedade, de modo geral, ela tem feito o quê? Ela tem feito e criado mecanismos para o quê? Para preservar o meio ambiente de todas as formas. Só que o homem, ele é uma pessoa que sempre degrada o meio ambiente, de forma contumaz, de forma reiterada. Então, lá atrás eu falei, gente, nós temos que ter uma educação básica, de qualidade, onde ensine-se o indivíduo a ser crítico. Da mesma forma aqui, gente, o meio ambiente deveria ser estudado muito na escola básica. Nós deveríamos ter aprendido o valor do meio ambiente. Porque, na verdade, quando a barragem de Brumadinho caiu,
que aconteceu? Aquela enxurrada de lama, de tudo, a gente quase acabou com uma região. Então, nós temos que ter essa visão de meio ambiente. Uma visão que o Estado deve promover também, mas que nós devemos fazer o nosso trabalho. Poxa, eu já penso assim, você está com copo descartável, não joga fora, não, usa ele várias vezes. Né? O que mais? Pode fazer 1 milhão de coisas. Né? Então,